Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Em nome do Conselho Geral da Convenção Batista Maranhense, a pessoa da nossa segunda secretária, a irmã Jacira, que está aqui presente, e também em nome do nosso presidente de honra, pastor Enoque Vieira, e do nosso pastor Gedaías Azevedo, o nosso presidente titular. É uma honra, como sempre digo quando aqui venho a essa casa, de ter essa família Batista Plenitude como uma igreja parceira na Convenção Batista Maranhense por meio da nossa Associação Batista Metropolitana. Grato aos irmãos que têm medido forças conosco nesse tempo. E já antes do mês de abril, nosso pastor Hugo, que também tem assento direto conosco no conselho, os irmãos sabem disso, não é? É diretor do presidente do Conselho Consultivo Deliberativo do Colégio Batista, que tem o nosso apreço também. Vem me convidando já antes, muito antes do mês de abril, mas a agenda é muito corrida, não deu para estar aqui na data que ele sugeriu. Mas hoje estou aqui com os meus dois filhos, peço que eles fiquem em pé por gentileza. Elben Filho, Elder, são os meus herdeiros, irmão Eliel. Irmão Eliel é amigo de longas datas. Eu nunca me esqueço da oração que ele fazia quando nos congregávamos juntos na Assembleia de Deus. Bendito Deus, Pai de Jesus Cristo. Né? E de vez em quando meu pastor, meu presbítero, né? Eu me lembro dessas orações. Mas é com muita alegria, irmãos, que eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. O irmão Eliel é alguém que eu tenho um carinho muito grande, um apreço de filho para pai. Me ajudou muito, me abençoou muito. Ele sabe disso, o George, o André, a Evelyn, congregávamos juntos, não é? Vivemos tempos juntos, irmã Georgette, uma família abençoada, que a Plenitude está rebanhando e que o pastor Hugo Zica está pastoreando. Satisfação, irmão Eliel, transmita os meus abraços fraternos para a sua família. Sentados como os irmãos estão, logo mais, meu pastor, eu vou compartilhar uns slides. O Tiago já está ali. Após esse momento devocional do texto bíblico, eu vou mostrar um pouco dos nossos desafios e o organograma do nosso conselho, para os irmãos conhecerem. Mas peço, sentados como os irmãos estão, que abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, até o versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, até o versículo 10. E percorreram a região Frígio e Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim Paulo teve a visão e imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. No capítulo 1 do livro de Atos, Lucas encerra o seu tratado dos Evangelhos. Do Evangelho, no capítulo 1 de Lucas, eu vou citar os textos e eu peço que os irmãos confirem, por gentileza. No capítulo 1, os irmãos vão perceber, do livro de Atos, que Paulo está continuando
uma sessão de tratados sobre a biografia e o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no capítulo 1, e versículo 1 e 2, ele diz que no meu primeiro livro, ó excelentíssimo Teófilo, eu te falei o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, neste capítulo, Paulo encerra o Evangelho de São Lucas. No capítulo 24, ele começa a anunciar as considerações, mas aqui, em Atos, ele fecha o seu livro, o seu Evangelho, falando da encarnação do Verbo de Deus, ali no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Ele conta a encarnação do Filho de Deus, o nascimento virginal, sobrenatural e natural também de Maria. Ele conta a apresentação de Jesus no templo, a circuncisão, o batismo, o ministério público, a pregação, os milagres, a crucificação, a morte, a ressurreição e o retorno do grande rei. E aqui ele continua no poder do Espírito Santo a pregação do Evangelho, mas agora por meio da Santa e Amada Igreja e dos apóstolos. Então, no livro de Atos, ele continua a obra de Cristo, a proclamação do Evangelho, a doutrina de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo, agora então, por meio do poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja. Ele vai dizer que Cristo é o rei, e que não é César que é o rei, que ele é o imperador, o rei que as profecias estavam apontando. Ele mostra também a natureza da igreja, a vida dos apóstolos, porque ele quer evangelizar o seu amigo pessoal chamado Teófilo. E aqui, meus amados irmãos, já cabe uma aplicação para nós. Qual é a literatura que nós estamos escrevendo no poder do Espírito Santo? Qual é a literatura que estamos escrevendo no poder de Cristo, na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo? Lucas recebe provavelmente o financiamento de Teófilo para a sua obra arqueológica, histórica, para falar a ele com muita certeza e que o mesmo tenha convicção dos fatos com precisão de que o Cristo que Lucas apresentara era sim o Salvador, o Messias, o Redentor, o Divino, o Supremo, o Governante, o Monarca, o Salvador de Israel e o Imperador daquele século. E também querendo confrontar o ego, a cultura de Teófilo. Eles eram amigos. Uma outra aplicação. Quem é o seu amigo? Quem é o meu amigo? O que eu estou dizendo a ele? Qual a literatura que eu estou falando a ele? Ele falou agora em Atos a literatura do Espírito Santo. E você está me vendo agora aqui. E sabe que você tem um amigo pessoal. E na mesma pegada que Lucas estava, faça também. Escreva para ele, converse com ele, evangelize ele. Fale da obra de Cristo. Fale da obra do Espírito Santo. E eu estou dizendo isso aos irmãos, para os irmãos entenderem um pouco do que eu quero falar sobre esse texto. A quem Paulo está se direcionando como público-alvo. Ele tem outros públicos aqui, mas ele está escrevendo a alguém de cultura, de uma camada social relevante, um homem de muita expressão na comunidade. Nós temos amigos, amigas, pessoas relevantes ou não relevantes, que têm alma, que têm sede profunda do amor de Deus. E Deus escolheu você para dizer a ela o poder do Espírito Santo. Então, voltamos para o nosso texto. Quero falar da cosmovisão missionária de Paulo, do chamado de Paulo e do destino de Paulo nessa sessão. E também falar da cosmovisão de Deus,
do destino de Deus e do chamado de Deus para Paulo nessa sessão. E há um destaque importante da Santíssima Trindade, pastor Hugo, nesse texto. Quando nós vemos que o Espírito Santo se opõe, no versículo 7, e no versículo 7 também, versículo 6, versículo 7, vemos a oposição do Espírito Santo e a oposição de Jesus na pregação do Evangelho. E vemos no versículo 10 a presença de Deus. Então nós entendemos aqui a presença da Trindade de forma contundente dentro da cosmovisão paulina, querendo mostrar a ele uma água mais profunda, uma experiência mais profunda, tentando dizê-lo que ele precisava sair de um lugar para uma expansão missionária na Europa. E a presença da Trindade aqui nos faz entender que a Trindade, ela se opõe às vezes à pregação. A Trindade se opõe a um trabalho zeloso, piedoso e dedicado que a igreja faz, que um pastor faz, que um missionário faz, ou que eu e você, de forma individual, façamos. A pergunta que você está fazendo é: mas por que Deus se opõe, às vezes, a um trabalho da igreja piedoso, evangelístico, missionário, discipulador? Qual é a intenção de Deus em se opor? Vamos chegar lá. Primeiro ponto importante no versículo 6 é percorrer a região da Frígia e da Galácia. A pergunta é: o que fazer em uma cidade como essa? Qual era a literatura? Qual era a cosmovisão? O que estava fazendo Paulo aqui? E aqui também tem uma lição para nós. Aonde estamos percorrendo? Os nossos pés formosos que propagam o evangelho da paz, da redenção, da justificação, da regeneração e da glória e do amor gracioso de Deus. Onde os nossos pés estão percorrendo? Qual é a nossa região? É a Frígia? É a Galácia? Vamos entender que a Frígia e a Galácia, ou os Gálatas, não sei como você pode entender. Qual é a região que você e eu temos percorrido em São Luís? Pode ser o meu vizinho, pode ser o meu bairro, pode ser o meu trabalho, com muita prudência, pode ser algum lugar que Deus colocou no meu coração. A ideia desse parágrafo que eu estou criando é de nos confrontar, para nós percorrermos também. Aqui é um ambiente congregacional, da doutrina pastoral, a doutrina de Cristo, a comunhão, a mesa do Senhor. Mas um irmão, depois de ministrar o louvor, o pastor pediu que ele ministrasse uma oração. E ele, com muito quebrantamento, disse que a esperança de Cristo sempre esteja em nós, ao ponto de levarmos a consolação e o evangelho àqueles que, de forma profunda, estão no sofrimento, precisando da salvação. É nessa direção que Paulo percorria e que nós temos que percorrer. Eu e você, de forma individual. Temos que fazer um parágrafo aqui. Percorreram pela Frígia e Gálata, fazendo a obra de Deus. Nós precisamos, não só de forma coletiva, congregacional, aqui, em um ambiente climatizado, com uma música, com uma teologia agradável, e a pregação expositiva da palavra pela família pastoral, mas essa mensagem tem que nos confrontar, para nós percorrermos aquele lugar da qual Deus já colocou em nosso coração. Esse é um ponto fundamental dessa aplicação. A cosmovisão de Paulo está explícita também nos versículos anteriores, que eu peço aos irmãos que acompanhem comigo. Capítulo 15, versículo 36, capítulo 15, versículo 40 e 41. Que Paulo percorre, o que Paulo faz nessa jornada apostólica com característica pastoral. Qual é a visão congregacional missionária dele? Esse versículo nos dá uma informação importante. Versículo 36, vamos voltar, visitar os irmãos, as cidades das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Percorrer aqui também significa, primeiro ponto, versículo 36, vamos lá? Ver como os irmãos estão.
Segundo, visitar os irmãos para fortalecer a mesa da comunhão, para fortalecer a fé dos irmãos, para fortalecer o discipulado, para fortalecer a membresia, por meio da visitação, da exposição bíblica da palavra, a parte B do versículo 36, e de agregamento, acolhimento. Então, no versículo 3, temos 3 partes importantes: visitar, expor a palavra e ver como os irmãos estão. E o versículo 6, Paulo percorria fazendo isso. Isso já era corriqueiro na vida dele, de voltar nos lugares da qual ele tinha anunciado a palavra. Isso faz o evangelho crescer. Isso faz a membresia crescer. Isso traz avivamento no rebanho. Versículo 40. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, fortalecendo as igrejas. Em quarto lugar, todo esse papel apostólico, missionário, ele fazia com que as igrejas fossem fortalecidas. Ainda nessa direção, no capítulo 16, e versículo 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos os decretos de Deus, as decisões tomadas pelos apóstolos, e entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos, presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Aqui mora um segredo importante de crescimento da igreja do primeiro século. As decisões tomadas pelos apóstolos, em outras versões, os decretos de Deus. Que decretos de Deus são esses? Que decisões são essas? A doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Atos 2:42, doutrina de Cristo, oração, comunhão e partir do pão e a mesa do Senhor. E eles observavam, ruminavam, meditavam, refletiam, não é? Atos 17:11, os crentes de Bereia eram mais nobres, porque eram ávidos, eram cascavilhadores da palavra, mergulhavam, observavam a palavra, e os apóstolos ensinavam a doutrina de Cristo, e eles ruminavam. E o versículo 5 é a consequência dessa observação, desta meditação, dessa leitura pública e individual dos irmãos. E o que acontece no versículo 5? Fortalecidos na fé, aumento da membresia dia após dia. Por quê? Porque ele percorria em uma jornada congregacional, missional, evangelística e discipular. Essa é a cosmovisão apostólica. Esse é o destino de Paulo e o chamado de Paulo. Paulo entende que nessa segunda viagem missionária ele deve fazer isso. É isso que o pastor Hugo Zica faz aqui com o pastor Igor, não é? E a diretoria dessa igreja, a liderança dessa igreja, é expor a Escritura, ver os irmãos, revisitar ou visitar e ver como os irmãos estão, pegar os decretos de Deus e pregar aos irmãos, os irmãos observarem, e percebemos de forma... É notório o crescimento do rebanho dessa igreja, pelo fato de ter o acolhimento, o agregamento, ver como os irmãos estão, doutrinar os irmãos na doutrina de Cristo. E isso tem aumentado o rebanho de Cristo. Essa é a cosmovisão da igreja, é a cosmovisão de Paulo. Mas o problema é maior do que isso aqui. Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, abençoa essa cosmovisão, esse destino, esse chamado paulino. Mas na parte B do versículo 6 é como se o Espírito Santo, a Trindade, não aprovasse mais essa agenda, essa cosmovisão de Paulo. Você já passou por isso? De fazer um trabalho zeloso e dedicado, bom, e que é corriqueiro na sua agenda eclesiástica, de membresia, ou até mesmo pastoral, mas parece
que você sente um direcionamento de Deus, não que essa agenda que você faça não seja a de Deus mais, é que Ele não gosta, mas é que Deus está querendo te levar para uma direção diferente. Deus está tratando com Paulo, pastor Hugo, não dizendo, essa tua agenda não é mais a minha, não é isso. É que há um outro destino, um outro chamado de Deus, uma outra visão de Deus. Não anulando o anterior, mas Deus está dizendo, Paulo, eu tenho uma nova cosmovisão para você, uma ampliação, na verdade. Você está com uma visão missionária e congregacional, mas esse povo já está robusto na fé, agregado, acolhido, revisitado, cheio da doutrina de Cristo. Eu preciso que você entenda que eu tenho agora um novo destino, um novo chamado, uma nova visão para você. E aí nós percebemos então a ação do Espírito Santo agora como uma parte negativa do texto. Eu quero que você entenda a parte B do versículo 6 como uma parte negativa. Negativa no sentido de que o Espírito Santo, ele se opõe à pregação de Paulo. Uau, como pode isso, irmã Jacira? Se o Espírito é o agente que aplica a graça e fé somente, o arrependimento, a regeneração, a justificação, a glorificação, a redenção, e aqui, pastor Hugo, ele se apresenta como alguém que não quer. Deus não quer que Paulo pregue na Ásia Menor, porque já tem crentes na congregação dos irmãos da Galácia, da Frígia, mas Paulo gostava de viver uma vida relacional, discipular, missional, congregacional com os irmãos. É muito bom voltar no lugar onde você anunciou a palavra, ir lá ter comunhão, visitar, fortalecer, acolher, isso é muito bom. Essa era a agenda de Paulo na Ásia, mas Deus tem outra agenda para Paulo em outro lugar. Eu creio que Deus também pode ter para você uma outra agenda. Eu não vim aqui dizer para você que Deus quer que você saia da plenitude ou vá para um outro país, não é isso. Eu quero dizer que aqui você tem a mesa da comunhão, a doutrina pastoral que é sadia. Mas Deus também quer, de forma individual, que você percorra em algum lugar onde tem um coração clamando, como o irmão orou, sofrido com uma profunda ausência de Jesus. E Deus escolheu você para fazer essa missão. O motivo da oposição do Espírito Santo na Ásia é porque ele queria fazer com que Paulo entendesse, tem um lugar mais além para você pregar a minha palavra. Tem um outro lugar, bem ali, para você pregar a palavra. E o pastor Hugo vai ficar muito feliz quando você abordar a ele e dizer, meu pastor, o meu grupo pequeno está se expandindo com pessoas que não são da IB Plenitude. Ele vai ficar muito feliz quando ele perceber que você, além de reforçar e de fortalecer o espírito congregacional do seu pequeno grupo, mas você também está indo pregar o evangelho em outro lugar, em uma outra comunidade, e trazer pessoas, como o irmão orava cantando, para a IB Plenitude. Então, é notório a oposição do Espírito Santo. Não que ele não quisesse que aquelas pessoas fossem visitadas, agregadas, não. É porque ele já tinha visto que ali já tinha um povo disposto. E ele queria levantar Paulo para outro arraial, para outro lugar, para pregar o evangelho ali. Sinta-se confrontado nessa noite, como eu me sinto quando leio esse texto. Sinta Deus falando com você, que Deus quer usar você para uma água mais, para ir num lugar mais profundo, para convidar alguém que Deus já falou o seu coração, que precisa ouvir a voz do evangelho. Paulo ainda não entendeu essa cosmovisão de Deus, essa agenda, esse destino de Deus, essa visão de Deus. Paulo tenta ir para a Mísia, versículo 7, mas tenta ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permite.
O mas aqui é de contrariedade, não é? É de oposição. O mas aqui está dizendo que o Espírito de Jesus está se contrariando a ele novamente. E ele mais uma vez teimosamente tenta. Às vezes nós teimamos. Já sentimos a direção de Deus para uma outra realidade, para uma outra visão. Visão esta que não venha pôr em risco as Escrituras. Mas às vezes nós sentimos que Deus fala dentro de nós, que nós devemos ir por um outro caminho. E às vezes nós teimamos a voz da palavra pastoral. Às vezes nós teimamos a voz do Espírito Santo de forma prudente e equilibrada. E seguimos com a nossa agenda. E nos 2 versículos, Deus está mostrando a Paulo uma agenda diferente. Será que eu já teimei com o Senhor? Será que você já teimou com o Senhor? Você sabe, às vezes nós teimamos com o Senhor. Paulo, sem entender ainda, tenta cumprir a sua agenda, mas o Espírito de Jesus não permite que nós venhamos obedecer à voz do Espírito Santo, que nós venhamos obedecer à voz de Deus, à voz de Jesus, no amor do Pai, completar a missão que Deus nos deu, de glorificar o seu nome, a glória do Evangelho, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, mas de compartilhar no amor do Pai o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus, no poder do Espírito Santo. Versículo 8. E tendo contornado a Mísia, a interpretação aqui é literal. Contornado a Mísia é desviar de Mísia. Parece que não tem sentido aqui, mas desviar de um obstáculo. Era de uma região que provavelmente ainda não tinha muita fé cristã ali, não tinha um povo disposto ali. Mas por que não ficar em Mísia? Mísia ali é um obstáculo para Paulo. Como nós podemos entender Mísia? Mísia pode ser um obstáculo na minha vida, que eu devo contornar. Passe por Mísia, logo. Diga não a Mísia. Vamos tentar fazer uma exegese ilustrativa com esse termo chamado contornou a Mísia. Elben Barros, contorne naquilo que te proíbe de avançar em compartilhar o amor de Cristo para o seu amigo. Mísia pode ser algum lugar que está me atrapalhando a fazer algo que Deus quer. Mísia pode ser alguma situação mal resolvida que não me deixa avançar. Contorne a Mísia. Quando estudamos na direção veicular, o examinador de trânsito diz: faça uma conversão à direita. Quando ele fecha a boca, nós vamos fazer a conversão à direita ou esquerda, não é? Conversão ali é uma mudança radical de rota. Contornar é desviar de algo que vem de encontro a mim, os meus desejos, minhas inclinações, minha vontade, o meu objetivo, o meu foco. Você tem um objetivo, um foco, e aqui é de proclamar a palavra de Deus para as pessoas. Você é um missionário. Não pare em Mísia. Ilustrativamente, Mísia pode ofuscar a nossa visão, o nosso destino e o nosso chamado. Vá para Troade, né? Ele contornou e foi para Troade. Troade é uma rota comercial, uma estrada marítima que ligava a vários continentes, a Europa, onde Deus queria que Paulo fosse. Troade é um lugar importante na Bíblia. É mencionado 6 vezes como um lugar aonde Deus se revela. A um lugar onde tem muitas pessoas. Deus leva Paulo a Troade, porque Troade era importante, era relevante. Porque Troade era uma rota comercial, mas porque Troade tinha muita gente. É necessário descermos a Troade, porque Troade aqui
é o lugar da revelação de Deus. Troade aqui é o lugar da cosmovisão, da agenda de Deus. Não é uma visão que é contra a grande revelação do Evangelho, não é isso. A grande revelação do Evangelho é a vida de Cristo, é a doutrina de Cristo. E nenhuma visão ou revelação é maior do que essa. Aqui se trata de uma cosmovisão de expansão missionária. Então, em Troade é o lugar onde Deus fala. Aqui em Troade, Paulo se vê com a cosmovisão de Deus, com o destino de Deus e com o chamado de Deus, com uma agenda diferente da agenda congregacional dos versos anteriores. Deus muda a cosmovisão, a agenda, o destino e o chamado de Paulo. E no versículo 9, começa a visão de Deus. E a visão de Deus é duas partes importantes: Macedônia e macedônios. Macedônia, cidade onde Deus queria que Paulo fosse. Macedônio, as pessoas. Pastor Hugo Zica, alguns dizem que esse homem provavelmente era Lucas que estava ali, na visão paulina. E quando ele enxerga em Troade, ele entende a cosmovisão de Deus, o destino de Deus e o chamado de Deus. Ah, meus irmãos, tem um filme chamado Quarto de Guerra, não é? Que defende a doutrina da oração. Talvez Deus quer nos chamar para Troade. Em Troade vamos ter um momento devocional, irmãos, um confronto em oração, como o pastor está propondo. E a proposta de Troade é expansão missionária, evangelização, pregação do evangelho. Outro ponto, Troade é pessoas, macedônios que estavam batendo na porta paulina, dizendo: eu quero ouvir o evangelho. Você já ouviu alguém dizer que quer ouvir o evangelho? Que quer ouvir a palavra? Deus chamou eu e você para ir. Aqui, na visão congregacional, recebemos a doutrina pastoral através do pastor Hugo. O meu coração tem que ser confrontado para me ir à Macedônia, não geograficamente falando, ilustrativamente, e ir atrás dos macedônios. Essa é a nova cosmovisão de Deus. Versículo 10. Imediatamente procuramos partir para aquele destino. Aqui é o destino de Deus, urgência. Paulo agora entende a agenda de Deus, a cosmovisão de Deus. E a palavra-chave aqui é urgência. Eu não posso perder mais tempo. Eu não posso perder mais tempo. Você não pode perder mais tempo. Por isso eu digo a você nessa noite, uma aplicação agora: vá na casa daquele seu amigo. Vá na casa daquela sua amiga e conte a ela e a ele a visão de Deus. Segundo, versículo 10, o destino de Deus. Qual é o destino de Deus aqui? Macedônia, pessoas. Paulo começa a entender agora que o destino de Deus agora é o destino dele. E às vezes pensamos que o nosso destino é ser rico, bilionário, trilionário, por aí vai. Mas aqui o destino é proclamar a glória de Deus. O destino é a cidade. O destino de Deus aqui é as pessoas. Paulo agora entende. Então, o destino de Deus para mim é cidades, pessoas. Qual é o teu destino na plenitude? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 diz, Paulo dizendo: sejam meus discípulos ou imitadores e discípulos do Senhor. Vocês são discípulos do Senhor e discípulos do pastor Hugo. Mas não é só isso que Deus quer. Deus quer que o destino de Deus para você seja pessoas. Paulo entende o destino de Deus. Agora Paulo entende, quero concluir a minha fala, o chamado de Deus. E qual é o chamado de Deus no texto? Pregar o evangelho. Será que Paulo não sabia que o destino dele era esse? Ele sabia.
Só que ele estava com uma agenda importante também. E Deus aqui coloca a visão dele, o destino dele e o chamado dele como uma agenda importante. E os versículos posteriores, irmãos, meditem em casa depois. Era o trono de Satanás, que estava instalado na Europa. A conversão de Lídia, a cura da jovem demoninhada, o carcereiro recebendo o evangelho, a conversão do carcereiro, a idolatria sendo destronada, o milagre da prisão Paulo sendo liberto. Ou seja, nessa sessão vemos o milagre do evangelho acontecer. E aqui eu encerro a minha fala, dizendo a você hoje, a visão de Deus, o chamado de Deus para a sua vida é que você comunique o evangelho às pessoas, das quais Deus provavelmente já te sinalizou para a glória dele. Feche os seus olhos. Pai de amor, obrigado por essa porção da tua palavra. Eu, teu servo, também preciso a cada dia que essa visão de Deus e esse destino de Deus e esse chamado faça parte da minha vida cotidiana, para falar aos meus amigos do poder do Espírito Santo, do Evangelho de Cristo. Obrigado, Deus, por essa palavra missionária aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pastor Hugo, só mais um instante, Tiago, compartilhe com os irmãos. Em poucas palavras eu quero mostrar um pouco do nosso organograma da convenção para os irmãos. Pastor Hugo conhece um pouco da Aliança Mundial, né? Mas antes, nós temos aqui a organização do conselho, temos o versículo bíblico, que é o amor gracioso de Deus, não é? Temos aqui o organograma do conselho, como ele se divide em Assembleia Geral, Conselho Administrativo, Diretoria Executiva. Nós temos então as organizações executivas, associações regionais. Dentre essas organizações executivas, o pastor Hugo administra uma com o pastor André Israel, não é? E o plano cooperativo dos irmãos e de muitas outras igrejas mantém essa estrutura convencional. Se, um exemplo, o Aiboa não existisse com as demais igrejas batistas da região, a convenção não existiria, irmãos. A convenção só sobrevive hoje por causa de Deus, por meio dos irmãos. Essa que é a verdade. A convenção só está atingindo algum lugar no estado hoje por causa de Deus, por meio das igrejas batistas e as famílias pastorais. O pastor é o anjo da igreja que orienta a igreja a ser convencional e associacional. Se a convenção não traz um discurso missionário e eclesiástico, o coração pastoral não se sente compromissado de estar com a convenção. A nossa declaração doutrinária, no preâmbulo 12, artigo 1º, fala da doutrina da pregação. E depois fala do pacto das igrejas e do pacto da comunhão. São os pactos cooperacionais e de comunhão que ligam os batistas para essa cooperação. E aqui nós temos o reverendo Thomas, que é da Aliança Mundial, né? O pastor Pascoal, que é da CBB, o pastor Gedaías. Pode passar, irmão Tiago. Aí vemos a diretoria administrativa. Vemos aqui a natureza jurídica do conselho, a fundação da Convenção Batista Maranhense. O objetivo dela ser fundada foi como junta executiva de missões estaduais. Pastor Enoque, que é membro de honra, sabe disso, que a finalidade do Conselho da Convenção no Maranhão foi de implantar igrejas, proclamar o Evangelho, fazer a obra missionária. Se a convenção não inspirar e respirar missões, irmãos, não adianta dar plano cooperativo. Não adianta investir em missões. Não adianta. Como já falei, o sistema de governo é harmônico, não é? Entre a Igreja Batista, tem um ponto bem aqui da composição da Igreja Batista, ou das igrejas batistas com a convenção. A diretoria do conselho, não temos uma gerência sobre vocês, meus irmãos. Nenhuma. Eu não mando aqui, e nem a diretoria do conselho. No capítulo 1 do regimento interno, artigo 4 e 6, mostra
o pacto de cooperação e harmonia da convenção com a igreja. E no artigo 4 vai mostrar a liberdade de expressão, de religião e de pensamento que a igreja tem com o seu pastor, a autonomia. Graças a Deus e ao pastor Hugo Zica e à assembleia dessa igreja, e a diretoria e o conselho, que vocês sabem do pacto da comunhão e da cooperação, e mantém conosco essa aliança, e como sempre digo, dou graças a Deus por isso. Temos aqui a visão da convenção. A visão da convenção é de promover a união entre as igrejas batistas, de manter esse elo e ajudar ela a atingir o seu objetivo, de trabalhar, de transformar e de abranger o evangelho também na visão social. A missão é de glorificar a Deus, transformar as vidas, promover a cooperação do evangelho, também na missão, na evangelização, na educação e na comissão de beneficência, na área da música, dos relacionamentos, da comunicação, na mordomia. E por fim, temos a nossa estrutura missionária. A Igreja Batista Plenitude, como eu já falei, irmãos, ela é responsável por muitas frentes missionárias no Conselho da Convenção. Bem aqui vocês vão ver várias frentes missionárias. Essas contribuições que os irmãos dão, elas são divididas, são somadas com várias associações no todo, não é? A associação em São Luís, ela coopera com várias associações no interior. Munim, Turi, Cocais. Então, são recursos que saem daqui para manter missionários. Eu peço ao Tiago que passe nas parcerias missionárias. Então, nós temos aqui muitos convênios, irmãos. Só agora, depois que eu assumi, pastor Hugo, a diretoria executiva, nós já celebramos, pastor Enoque, mais de 10 convênios com campos missionários de difícil acesso. Alto do Turi, Lençóis e outras regiões, região dos Cocais. E nas parcerias missionárias, os irmãos vão ver onde nós estamos investindo o plano cooperativo e a oferta da campanha de missões estaduais. E o último slide que o nosso irmão vai mostrar, eu peço que o irmão compartilhe depois com o pastor, são lugares que não tem presença dos batistas. Tufilândia, tem lugares nos Lençóis também, tem lugares na Baixada Maranhense também, tem lugares nos Cocais, Vale do Pindaré, e em Tufilândia, um trabalho batista foi fechado. Alto Alegre, um trabalho batista foi fechado. E eu estou orando a Deus para que nós venhamos abrir essas frentes missionárias. E é triste quando um lar batista se fecha. Agora, no mês de fevereiro, numa igreja, pastor Hugo, pastor Enoque, pastor Calvino Vieira, Igreja do Senhor, fez uma carta se desligando da Convenção Batista Maranhense, na região dos Cocais. Eu fui pessoalmente lá. Não, o capitão não fala mal do soldado, né? E disse, o que é que eu posso fazer como conselho da convenção para que os irmãos não vá para uma outra convenção? E lá eles elencaram as suas queixas, não é? E como bom batista, eles disseram assim, conseguimos atingir o Supremo Tribunal Federal. Querem dizer que o conselho era o Supremo e que eles queriam chamar a atenção do Supremo, não é? Eu disse, estou aqui, meus irmãos. Li o capítulo da cooperação, da comunhão, e eles disseram, pastor Elber, volte para o conselho. Nós vamos fazer uma reunião extraordinária com a igreja. E se for a vontade de Deus, nós vamos cancelar, revogar a nossa decisão. Passaram-se uma semana, eles mandaram a resposta, que a igreja, por unanimidade, confiou na fala deste servo que vos fala. E a igreja volta para o conselho da convenção, para a associação, e para festejar, eu fui batizar 8 irmãos naquela igreja. E tinha uma congregação que estava fechada, e que uma igreja neopentecostal queria tomar. Fui lá, briguei como bom batista, e disse, não, esse Arraial Batista ninguém toma. Nós reabrimos o trabalho em Duque Bacelar. E estou atrás de um obreiro
orem por nós, meus irmãos, para levarmos uma família missionária em Duque Bacelar. Os americanos foram lá, irmã Jacira, construíram uma igreja, pastor Hugo, e uma casa pastoral, mas está faltando um missionário. E diversos campos missionários que eu não coloquei aqui, que a nossa convenção tem. Eu sei que a IB Plenitude, a nossa família batista, tem alvos para honrar. E eu digo aos irmãos, Deus surpreenderá vocês, meus irmãos. Ele é o Deus dos recursos, do ouro e da prata. E eu tenho certeza que Deus abençoará poderosamente os irmãos. E essa obra de Deus vai ser concluída. Esse segundo templo vai ser concluído e eu estarei aqui junto com os irmãos para junto festejarmos essa vitória. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pelo pacto da comunhão, pastor Hugo. Obrigado pela cooperação. E peço o apoio dos irmãos nesse ano na campanha de missões estaduais. Nós não estamos pedindo aos irmãos dinheiro. Nós estamos pedindo aos irmãos a cooperação na comunhão, na divulgação do nosso trabalho missionário. Eu vou estar compartilhando com o pastor Hugo, para que ele esteja replicando esse trabalho com vocês em oração e de compartilhamento, e eu creio poderosamente que Deus vai dar, vai abençoar. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês, meus irmãos, já nos ajudam muito. Vocês já abençoam a vida de muitos batistas em São Luís e no estado. Que Deus continue abençoando, através do pastor Hugo Zica, a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe e vamos avançar na obra missionária, em nome de Jesus. Pastor Hugo, muito obrigado. Vai perdoando o teu servo aí, porque o teu servo passou hoje no horário, né? É uma vez que eu venho aqui, irmãos, né? Então os irmãos vão perdoar a visita, né? O visitante da casa. Muito obrigado. Caneca metropolitana. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Elben. Meu irmão, curve a fronte, feche os olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com os servos do Senhor dia a dia, até o dia bendito em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.